Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui um pouquinho diferente no cenário, né, não, Edu? É isso aí. Ponto de Conexão vai começar um quadro novo, tá? Então, teremos praticamente uma vez pelo mês, tentaremos trazer isso para vocês. E se chama Pitch Perfeito, né? Onde a gente vai abrir para as pessoas falarem mais da empresa delas, realmente vender o peixe delas e falar um pouquinho sobre a dinâmica da empresa, como funciona. Tentaremos trazer empresas que estarão se lançando no mercado, como também empresas já existentes, não é, Edu? Perfeito, é isso aí, Raquel. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, sim. Esse é um quadro, tá? Então, o Ponto de Conexão segue inalterado, sempre trazendo bons insights, bons convidados, né, executivos, enfim, para sempre falar um pouco mais sobre o mercado que eles atuam, mas também teremos aqui pelo menos uma vez por mês esse momento, que é o momento, de fato, onde o empresário está aqui para falar, como o Raquel bem falou, vender o peixe dele, né? Comunicar de uma forma um pouco mais assertiva, o que ele faz, como ele impacta e, de repente, como vocês podem, de alguma forma, contratar, usar ou usufruir daquele benefício que é o serviço ou produto daquele empresário. Então, essa é a proposta do Pitch Perfeito, aqui no Ponto de Conexão. E para hoje, né, a gente trouxe aqui acho que nada melhor que começar com um nosso negócio. Então, assim, além do Ponto de Conexão, nós também temos algumas outras iniciativas. E uma delas, a gente optou escolher ela hoje para poder aprofundar mais a temática, que é a Narai Patrimônio. Ela vai muito além do mercado ali patrimonial imobiliário por si só. A gente tem uma abordagem um pouco mais diferente, que vocês vão conhecer hoje bem mais a fundo. E por que escolher ela, né? Vocês devem ter visto nos últimos episódios que a gente sempre buscou trazer a temática do mercado de luxo, a temática do mercado imobiliário. Então nós temos alguns episódios que passaram aí, que falam um pouco dessa abordagem. E a gente entendeu que esse é um tema quente, né? É um tema que de alguma forma sempre é pedido ou geram bons insights. Então a gente entendeu que vamos buscar tratar um pouco da Narai hoje, porque acho que tem tudo a ver com essa pauta, né? Total. E de fato aprofundar um pouco mais nesse mercado, trazendo um pouco do viés não só da imobiliária por si só, mas muito mais do impacto de que isso pode ser um investimento para você que está nos ouvindo, que é um executivo, que é um empresário, que é alguém de fato ali que quer diversificar seus investimentos e entender que a Narai ela é essa ponte para tornar isso real. Então, para a gente começar, eu queria que a Raquel aqui começasse a explicar um pouco mais o que a Narai Patrimônio é, que empresa é essa, que de repente a Raquel e o Eduardo fazem parte, né? E aí a gente vai desenrolar aqui um papo bem leve, bem tranquilo, para poder de fato aprofundar mais a temática do mercado de luxo, focado no mercado imobiliário. Gente, apresentar um pouquinho aqui sobre a Narai Patrimônio, até para vocês conhecerem mais profundamente, né? E vimos alguns detalhes no mercado. Existem alguns experts em relação a isso? Tem. Só que não tem uma estrutura tão grande por trás como a gente está montando, né? Hoje, até para vocês entenderem, temos modulações jurídicas em perfeito andamento junto com a nossa empresa, né? Então, até para vocês terem um feeling melhor, o que é a Narai Patrimônio? Ela vende só imóveis de luxo? Não. Ela vende patrimônios ativos grandes, até para vocês saberem o que significa isso. Hoje trabalhamos com vendas de hospitais, trabalhamos com vendas de hotelaria, trabalhamos com vendas de escolas, faculdades. Então, esse tipo de ativo patrimonial a gente também tem dentro do leque da Narai, não é, Edu? E aí, óbvio que a gente tem mansões, apartamentos, toda a estrutura de um imóvel de luxo convencional, né? Então, a gente tem etapas de diferenciação dentro da própria Narai, para vocês entenderem, e trabalhamos em relação a uma consultoria especializada. Achamos os ativos que as pessoas gostariam de ter ou crescer o patrimônio, e também a gente tem um lema, né, que o seu patrimônio é o nosso compromisso. Então a gente tem um compromisso de achar o imóvel perfeito para você. Então a gente faz toda uma estrutura personalizada, aquele atendimento mais focado no que o cliente quer. Perfeito. Tá? E acho que não só isso, né? A gente tem uma abordagem um pouco diferente. Em que sentido? O mercado brasileiro, historicamente, eu falo isso não só na verdade para o mercado de luxo, mas de modo geral, ele busca muito trazer a oportunidade e colocar no mercado para quem a se interessar possa, né? Nós temos essa abordagem sim, com esse olhar, mas também temos olhares do próprio investidor, né? Eu tenho uma necessidade X, Raquel tem necessidade de comprar um determinado ativo e ela nos passa essa dor. Nós temos a missão de ir no mercado achar esse ativo que atende essas necessidades e que de alguma forma supra essa dor do nosso cliente, do nosso investidor, por exemplo. Então, nós temos um olhar que eu diria que atende as duas pontas, né? Tanto do comprador quanto também de fato do vendedor. É um olhar muito para esse mercado americano. Exatamente. Eu estava inclusive até entendendo um pouco mais desse mercado, dessa didática, né? E a gente quer trazer um pouco desse olhar, de trazer ali e incentivar que o mercado imobiliário
nas suas diversas possibilidades. Ele também é um mercado em que, de alguma forma, ele atrela a ideia de uma aquisição, né, de uma diversificação de investimentos. Então, ali é trazer ali possibilidades para que aquele investidor também consiga diversificar a sua carteira de ativos ali com um investimento que acaba sendo bastante valorizado ao decorrer dos anos e que também pode ser de próprio usufruto dele, né? Então, como a Raquel bem falou, tem dos imóveis mais tradicionais para moradia, mas também temos escolas, hospitais, enfim, fábricas. A proposta de fato aqui é trazer uma multiplicidade, uma possibilidade bem mais ampla de ativos que possam ser ali tratados como ativos imobiliários, para que de repente ali o vendedor, enfim, consiga ter ali sua valorização e o comprador consiga ali ter o seu patrimônio mais diversificado com de fato a necessidade que de fato ele atenda, né? Totalmente. E hoje, assim, focamos no público investidor até pelo network que temos, Perfeito. né? Então, falando assim para vocês entenderem mais. Gente, chega demanda surreais todo dia, mas são demandas prazerosas, não é? Perfeito. Então, a gente sempre está buscando, temos parceiros aliados ao projeto, né? E quando precisamos de algo que realmente a gente não tem, a gente procura e encontra do jeito que o cliente quer. Então, não é somente o sonho da casa que a pessoa tenha, ela também pode ter o sonho de investimentos que a gente não sabe, e aí ela acaba trazendo isso pra gente como uma logística, vamos atrás e procuramos o imóvel perfeito. E hoje sabemos que imóvel é um dos ativos mais valorizados que existem e é no mundo inteiro, tá, gente? Misturando muito mais hoje com o estilo de tecnologias que estão existindo. Então a gente tem uma facilidade para se achar. Como antigamente não existia isso, então demorava um pouco mais para você achar, demorava um pouco mais para você ter acesso ao cartório, ter acesso a uma matrícula, uma escritura. Então isso tudo hoje está facilitando, não é, Edu? E temos toda essa estrutura por trás. Então, quando o cliente ele busca a gente, ele já busca a gente com a opinião dele toda formalizada. Então, não fazemos aquela parte da corretagem convencional, tentando convencer o cliente a comprar o que tem em carteira. Não. Na verdade, a maioria das formatações nossas, hoje ele busca a gente por uma coisa específica que ele quer. E aí a gente vai e corre atrás disso. Até para vocês entenderem, a Narai, elas são oportunidades de investimentos, né? E aí traz toda essa diversificação. O mercado imobiliário hoje de luxo, agora a gente mudando um pouquinho o foco, falando de mansões, apartamentos, ele está com a probabilidade de aumentar em torno de 27% no ano de 2025. Então, a gente está no mercado tecnicamente que achamos que esteja certo, não é, Edu? Faz sentido, exatamente isso. E também é bacana atrelar essa questão também do que a Raquel disse, que a nossa atuação, nosso escopo de serviço que a gente consegue prestar para você vai além de encontrar o ativo. Encontramos o quê? Nós temos, como a Raquel bem falou, né? Nós temos todo um aparato jurídico por trás, então temos ali diversos parceiros que fazem junto conosco, né? Essa ponte. Então, você está com a necessidade X, nós vamos encontrar essa necessidade, Exato. Vamos apoiar em todo o trâmite até, de fato, a conclusão ser feita e você ter aquele patrimônio nas suas mãos para poder, de fato, investir, morar, enfim, fazer da melhor forma que você achar necessário. Então, é uma soma ali de vários esforços. Então temos ali times jurídicos, temos os times mais consultivos, comerciais, nós temos o ambiente mais financeiro, que também vai conseguir de alguma forma te mostrar ali, em termos de rentabilidade, a melhor oportunidade. Então é uma abordagem muito mais ampla do que basicamente encontrar o ativo. Claro, quero encontrar, também temos essa possibilidade, mas nós também conseguimos dar outros serviços além deste. De fato, todo o trâmite até você ter ali em mãos o seu ativo, o seu imóvel de alguma forma, tá? Exato. É uma coisa bem personalizada, tá, gente? Então, a gente tem reuniões com os clientes, temos reuniões com os compradores e vendedores, então a gente faz todo o trâmite do início ao fim. Não abandonamos o cliente no meio, como já vimos algumas situações acontecendo no mercado, né? Que a pessoa, ela faz meio que essa intermediação e joga a Deus dará. Não, a gente realmente faz toda a análise personalizada, nosso jurídico ele lê todos os documentos. Para vocês terem noção, a gente sabe exatamente todos os pontos de falhas que pode ter no imóvel. Exemplo, às vezes tem hospitais que queiram vender só o imóvel, só o ativo, eles não querem vender a empresa, né? Já está lá inativo e ele quer vender aquele prédio específico. A gente faz toda a avaliação bancária vai lá, ela existe para isso, então fazemos toda essa estruturação.
endividamento, se tiver, o nosso jurídico faz toda a resolução, eles fazem toda a estrutura para esse negócio ocorrer. Então, assim, hoje eu acho que estamos muito bem assessorados, né? Perfeito. Que o nosso jurídico, até para vocês saberem, é o Coelho Morello, é um jurídico de São Paulo, super bem requisitado no mercado. E, assim, a equipe deles é sensacional. Principalmente o Alexandre Pontes, que é hoje uma das pessoas que a gente tem como nosso maior parceiro, que é dentro dessa sociedade conosco lá. E ele estrutura tudo que vocês imaginarem, literalmente. Então, assim, a gente não abandona o cliente em nenhum detalhe. Inclusive, o Alexandre será um dos nossos próximos convidados. É isso que eu ia falar. Até para vocês conhecerem um pouco melhor toda a nossa estrutura. Então, a gente vai trazer essa dinâmica de apresentar empresas, apresentar a Narai, apresentar outras frentes que temos também. Até para vocês entenderem, temos um outro sócio em uma outra empresa. Essa empresa ela é focada em M&As. Né? Então ela cruza muito com o nosso objetivo hoje dos investidores, via um fundo de investimento, via um ativo maior, mas lembrando, não esqueçam, temos um xodó hoje dentro da Narai, que é o Neto Marques, e toda essa estrutura de apartamento de luxos, mansões. Ai, Raquel, eu quero ver um apartamento em São Paulo, vocês têm? Temos. E aí eu gostaria de ver vídeo e tudo mais. O Neto, ele vai ficar muito mais nessa área especializado, né? E trazendo essa estrutura da Narai Luxo para quem gostaria de ter o sonho da casa própria ou aumentar o patrimônio em relação a comprar um estúdio, querer fazer a rentabilidade, aluguel. Então também vai ter um estudo sobre isso, tá? Quanto é o aluguel naquela região, quanto é uma média de condomínio, quanto é que você lucraria em relação a isso. Então, caso a pessoa ela tenha a mente aberta para querer realmente investimentos à parte, a gente também tem toda uma especialização para isso em equipe. Não, perfeito. Acho que a Raquel conseguiu cobrir bem aqui o que de fato a Narai Patrimônio se propõe a fazer, né? Então vocês entenderam, de fato é uma abordagem muito mais 360 graus. De fato a gente olha todas essas pontas, né? Não só a parte da corretagem, né, de buscar no mercado, mas a parte jurídica, a parte financeira, da rentabilidade, de fato, você que investidor precisa saber disso, né? E vai buscar ali a tua dor, seja ela onde for, seja Brasil ou fora do país, inclusive por meio de parceiros, né? Então nós temos essa percepção muito mais ampla do mercado imobiliário, entendemos que ele é muito mais do que compras e vendas, ele passa por muito mais dos aspectos, né? A gente está aqui para poder apoiar a senhora da melhor forma possível. E agora eu queria até passar um pouco como um disclaimer, né? Passar um pouco terminando a pausa do pitch. Acho que ficou claro o que de fato a Narai fala. Exato. Mas vamos botar um pouco mais aqui agora do porquê, né, esse mercado. Por que o mercado de luxo? Por que de repente não o mercado popular? Enfim, por que o mercado imobiliário hoje faz sentido para nós e faz sentido porque a gente, também para você que está nos ouvindo, né, de alguma forma, seja investidor, seja um comprador de fato para casa própria, né? Na minha visão, o mercado, porque a escolha da Narai para abordar esse mercado de luxo especificamente, né, é muito mais, tem a ver com a nossa percepção do que agrega valor. Então, na minha percepção mais particular, por exemplo, eu entendo que o imóvel, de fato, ele é investimento. Ele é uma possibilidade de diversificação. E como eu faço isso também na minha vida real, acho que eu também tenho que propagar isso para clientes e parceiros. Acho que é trazer o que eu faço aqui na minha prática para também apoiar ali outras pessoas. Então a gente escolheu muito esse mercado porque a gente acredita muito nele. É um mercado que, independente de momentos de crise ou de altos e baixos, como estamos passando hoje no mercado nacional, historicamente, né, os imóveis de luxo eles tendem a ter uma desvalorização muito menor em relação aos outros mercados. Sim. Ou quando não o contrário, por serem tão exclusivos, eles até em momentos de crise tendem a se valorizar. Eles fogem um pouco da regra natural do mercado imobiliário, de modo geral, como por exemplo, mercado Minha Casa Minha Vida, etc. Exatamente. Então a gente entende que é um mercado que ele é mais resiliente a crises, mais resiliente a esses momentos mais instáveis da economia, e um investidor, por exemplo, acho que acaba entendendo isso como algo muito positivo a olhar, porque ele sabe que vai estar protegendo o seu patrimônio também. Então a gente escolheu também esse mercado porque acredita muito nisso, né, Raquel? Exato. Eu vou muito por uma coisa que meu pai falava antigamente: quem tem terra tem dinheiro guardado. Pô, não precisava ter o dinheiro no banco, né? Que, se eu não me engano, foi em 1989, a época do Collor, que teve toda aquela coisa, né? Que surgiu, né? Os congelamentos, e realmente isso sufocou muita gente. Só que na época, o meu pai ele já tinha várias terras em relação a isso. E foi a melhor coisa, gente. Ele tem investido nisso e aí trouxe isso para dentro de casa.
Hoje, tanto eu como meus irmãos investimos em mercados imobiliários, né? E aí eu já venho de uma área diferente de imóveis, né? Eu vim da área de hotelaria, então eu acabei conhecendo grandes pessoas, grandes personalidades em relação à estrutura de investimentos. E aí, óbvio, juntando com o Edu, o nosso network, a nossa forma de pensar que é realmente imóveis são uma coisa em relação a ativos que tragam atrativos para a gente resolveu fazer toda essa estrutura conosco, né? Então a gente já tem expertise no mercado e já investimos nesse mercado. E a gente acessar essa estrutura de investidores sai até um pouco mais fácil para a gente, porque a gente conhece algumas pessoas já desse ramo, já que investe nesse formato, então essas pessoas buscam a gente. Eu até brinco, o Edu estava em São Paulo agora e chegava quase todo dia, chegava uma mensagem de um ativo grande, diferente, e eu mandava para ele, olha aqui, excelente notícia, vem aí novidade. E aí a gente vai recebendo e parece que quanto mais a gente está trabalhando, que é muito, tá? Tem que informar para vocês que tem dia, se duvidar, a gente participa de umas 9 reuniões, chega, todo dia chega uma novidade. É incrível, não é? E assim, a gente já conhecia toda essa estrutura de patrimônio, essa estrutura de ativos maiores, mas não tão profundamente de toda hora chegar na gente. E hoje em dia, como já sabem os parceiros da nossa estrutura, eles estão chegando diariamente com demandas. Então isso é muito bom, né? Temos alguns cases de demandas que não podemos falar no momento. Ainda, né? Ainda. Mas, assim, tem demandas gigantescas onde a gente próprio mora, para vocês terem noção. Né? E eu acho que nem todo mundo tem essa percepção né? Hoje. Né? Então, essa estrutura da gente montar isso, é primeiro que a gente confia no mercado, a gente investe no mercado e conhecemos o mercado e temos os parceiros corretos no mercado. Então, tudo se linka a uma ponte só. Então, toda essa estrutura da gente hoje fazer o nosso pitch perfeito é para vocês conhecerem um dos ativos hoje que temos de empresa a funcionar com toda a credibilidade que vocês possam imaginar. E é exatamente isso. Eu acho que a gente, para fechar esse alinhamento do pitch, né? Então, você que é comprador ou você que é vendedor, que está buscando ali de alguma forma ativos, né? Como falou, podem ser terrenos, podem ser empresas de um modo geral, então hospitais, escolas, fábricas, enfim. E como também os próprios ativos mais tradicionais, né? Como casas e apartamentos, sejam sua primeira casa, ou se de repente seja uma casa para você ter como casa de veraneio, enfim. Toda essa abordagem dos mercados de alto padrão, de alto valor aquisitivo, e agregado naturalmente também, nós temos como te assessorar, como te apoiar de alguma forma, então, seja aqui no mercado cearense, por exemplo, seja na verdade qualquer estado do país, a gente consegue te dar esse apoio, seja presencial, seja por via de parceiros, mas fiquem tranquilos. Então, qualquer demanda que vocês busquem em termos de diversificação de ativos patrimoniais, pode nos procurar na área patrimônio, tendo aqui a Raquel e o Eduardo encabeçando essa estratégia, com o time por trás, com o Projeto Neto Marques, né? E outros parceiros aqui em outros estados. Então vocês podem ter a certeza que estão bem assessorados. E eu acredito que agora ficou bem claro, né? Acho que a Narai Patrimônio acaba se lançando aqui nesse momento ponto de conexão com o seu pitch perfeito. Exatamente. E eu estava até lembrando, falando assim de patrimônios diversificados. Eu vi que mudando, tá, gente, total a dinâmica. Vamos lá. O Amado Batista, todo mundo fala que ele se casou agora com a moça e tudo mais, certo. E que a menina se casou porque a fazenda dele vale 350 milhões. Tá, gente, e tem gente falando assim, fazenda realmente vale 350 milhões? Gente, tem fazenda de 600 milhões, que chega assim pra gente, só pra vocês entenderem, para venda. Então, assim, sim, existe patrimônios desse nível de ativos, até para vocês saberem, como também recebemos hospitais de 330 milhões, recebemos de 480 milhões, então vem coisas nesse nível, mas para isso, até vocês entenderem, o critério que a gente faz no nosso trabalho, ele é totalmente personalizado. Por isso que quando eu brinco aqui que a gente faz 9 reuniões no dia, para vocês entenderem que existe realmente toda uma dinâmica para um negócio desse ser vendido, tá? Diferente do imóvel convencional, que já é o mais prático, o cliente ele já quer um apartamento, por exemplo, de luxo no Meireles, e aí qual é a diferença desse cliente? Trouxemos até o Vitor Barros da Moura do B, aqui para conversar um pouco com a gente, e ele mostrou, Raquel, geralmente o cara que quer um apartamento de luxo, ele já mora em um apartamento de luxo, mas ele tem uma dor,
naquele local. Exatamente. Como ele disse uma vez, um cliente dele, o elevador era um incômodo. E aí o cara tem a probabilidade de querer trocar para um outro ativo melhor e que não venha dar incômodo a ele. Então, o imóvel de luxo, ele traz muito isso para você. Ele não vai te trazer um incômodo que você está com a dor no momento. Então, ele vai tentar suprir tudo isso. E por isso que até imobiliárias como eles, que trabalham com esses ativos e somos parceiros, hoje eu converso com o Vitor em relação para conhecer mais o produto dele, saber mais como é a dinâmica, conhecer os preços que eles estão trabalhando no mercado. Isso ajuda a gente saber o que é que o cliente procura. Porque às vezes o cliente ele não sabe nem o que ele está procurando no momento. Só que a nossa diferença hoje de mercado é que o nosso cliente ele sabe exatamente o que quer. Verdade. E isso faz a gente ter uma consciência de como a gente conversa com ele, como a gente tenta suprir a dor. Exemplo mesmo é um cliente que hoje estamos fazendo um trâmite de hotelaria, que a gente sabe exatamente qual é a dor desse cara, o que ele já sofreu no passado, o que ele já teve de perda, e a gente tenta agregar isso de uma forma muito mais consciente, indicando ele a opção que não seja a mais cara, seja tecnicamente das opções que tem, A mais viável. a mais viável, e que para ele não venha trazer tanta dor de cabeça e ele não tenha aquela dor no futuro. Por quê? O que prezamos hoje, além, óbvio, da nossa imagem, da imagem da empresa, é que o cliente esteja bem. E a gente acaba se transformando em amigos dos clientes Naturalmente. nesse formato. Então a gente não somos só uma venda simples de impacto de imóvel, somos uma venda de relacionamentos futuros. Porque um cliente como esse, gente, até as pessoas que trabalham com a estrutura de imóveis em si, ele traz outra pessoa, ele traz um indicado. A melhor coisa é você fazer um excelente trabalho com a disposição que você tenha hoje. Isso é verdade, é trabalhar de fato a visão de um pós-venda, né? Exato. O fluxo ele não termina na venda fechada, ele começa ali, na verdade, né? Porque você falou, ele pode tanto indicar como ele pode, na verdade, voltar a comprar. Exato. Se for de um investidor qualificado, então nada impede que ele compre hoje uma fazenda, amanhã compre uma segunda fazenda, depois vai para um hospital e por aí vai. Então acho que é muito mais de garantir que ele tenha a confiança de estar com profissionais sérios e que tenham qualificação para isso e que estão sendo e que tem de fato uma boa assessoria por trás, né? E a gente consegue promover isso pela Narai. Exatamente. E acho que a Raca cobriu bem essa pauta. Eu acredito que é muito sobre isso. Esse mercado ele exige muito relacionamento próximo e confiança. Ele não é sobre volume. É sobre qualidade do atendimento, qualidade do relacionamento. Então a gente precisa garantir isso para você, para que você consiga ter confiança em fechar o negócio e naturalmente depois fechar outros negócios mediante um relacionamento confiável e que seja sustentável ao longo dos anos, né? Daí a ideia de se tornarmos amigos dos clientes, né? Exato. Fazer igual o meu pai também, tá, gente? É isso aí. Não é a quantidade, é a qualidade do seu trabalho que vai trazer o cliente certo para você. Então, quanto maior a qualidade a gente vai suprindo em relação à nossa empresa, mais clientes qualificados em relação ao que ele quer vai vir pra gente. Então, isso é muito bom, porque eu conheci hoje em mercado, falando assim da área de hotéis que eu trabalhei, grandes pessoas, assim, grandes clientes que me ensinaram muito, até como eu me portar em conversa com eles, pra você ter noção, né? Bacana. Uma vez eu brinquei que o meu maior ativo que eu acabei fazendo com um cliente, eu estava de Havaianas. Não tô falando pra vocês estarem vendendo as coisas de Havaiana, tá, gente? Não é correto. Mas foi a forma de como a conversa fluiu. Foi uma coisa mais natural de conversa, não estava sendo venda na hora, realmente estava sendo conhecer a pessoa, mas óbvio que quando a venda veio ocorrer acontecer, eu estava toda nos planos, né, fazer igual a outra. Mas a confiança que você pega com o seu cliente, eu acho que ela é de extrema importância. Uma vez eu brinquei com o Edu, foi o nosso primeiro podcast, como geralmente eu fazia network em São Paulo, por eu não morar em São Paulo especificamente. E aí eu disse a ele que eu eu ia em restaurantes próximo ali à Faria Lima, na região ali da Vila Olímpia, porque eu sabia que aquelas grandes empresas, empresários, executivos, diretores desciam para almoçar e eu realmente pegava a maior mesa, alguém ia chegar na minha mesa e ia solicitar para sentar, e a partir dali eu começava o network. Então até para vocês entenderem por que a gente focou muito no luxo hoje em dia, porque é um mercado que a gente é
tecnicamente atraído nele, e é um mercado que a gente está mais dentro, né? Se a gente falar assim, a gente está dentro mesmo dele. As pessoas vêm abordar com a gente muito sobre isso. Diferente hoje de, por exemplo, não significa que eu não tenha cliente que compra, exemplo, um apartamento de 300, 500 mil reais. Compra, temos, mas é um pouquinho diferente a dinâmica desse cara. Às vezes esse cara, por exemplo, ele não sabe muito o que ele procura. Já diferente do tipo de imóvel que hoje a gente trabalha. Ele sabe exatamente o que quer, a região que quer, o quantos quartos tem que ter. Exatamente. Eu preciso de um closet, 3 quartos, e aí vai falando. Então a gente sabe exatamente o proporcional a isso. E o mundo que a gente vive de network, tanto que o ponto de conexão ele é um projeto para network, traz muito isso pra gente. Aí a gente acaba acessando realmente as pessoas dentro do mercado, onde vai ser muito atrativo para eles comprarem conosco. Perfeito. Pessoal, esse foi o nosso primeiro pitch perfeito. Foi incrível, assim, acho que essa nossa primeira abordagem, né, falar um pouco da Narai, acho que é um grande e importante lançamento dela para você, para esse público massivo, né, na verdade, trazer essa abordagem de que atendemos, como atendemos, os ativos que trabalhamos e o nosso público-alvo. Então, assim, novamente reforçando, queiram diversificar investimentos, queiram trazer ali uma abordagem ali de patrimônio de modo geral, sejam eles residenciais ou não, para a sua carteira ali de investimentos, nos busquem, seja um comprador ou seja um vendedor. Então estamos aqui para poder apoiar da melhor forma possível. E assim, foi muito gratificante esse primeiro pitch perfeito aqui no Ponto de Conexão. Como a gente falou, é um quadro novo. Ali eu, inclusive, muito ouvindo alguns nossos ex-participantes aqui, os convidados, dessa dor deles enquanto empresários, enquanto executivos. A gente quer agora abordar esse quadro cada vez mais, que a gente entende que tem todo sentido e conecta mesmo com a ideia do Ponto de Conexão, né? É networking, é trazer a venda do seu negócio ali para o teu público e de alguma forma se converter em vendas, né? Então acho que é tudo sobre relacionamento. Então a gente acaba cumprindo isso de forma muito mais bacana com a ideia do pitch perfeito aqui no Ponto de Conexão. E acabamos trazendo empresários que realmente querem mostrar o projeto deles, mostrarem o produto e vocês, quem sabe, virarem até clientes dessas pessoas, né? Já passamos por alguns grandes empresários aqui no Ponto de Conexão e que eles têm empresas, assessorias, consultorias sensacionais. Então, acho que vale a pena vocês também olharem os outros episódios da gente e vocês visualizarem. Temos gente de estrutura de outdoor, gente imobiliária, planejador financeiro, estrutura de dinâmicas de tecnologia, de inteligência artificial. Vamos trazer muita coisa isso em mercado, né? Falamos uma estruturação mais de venda de relacionamento hoje, mas não muda que todo segunda-feira, às 20 horas, iremos passar algum novo convidado, algum insight novo. Nosso próximo convidado, até para vocês saberem, ele é um dos nossos parceiros, ele é sensacional. Eu acho que vale muito a pena vocês até entender um pouco porque o pitch perfeito vai iniciar, né? E quem iremos trazer nos próximos episódios, e não deixem de assistir. Toda segunda-feira, às 20 horas, tanto no YouTube como no Spotify. Já me perguntaram, Raquel, Spotify é só áudio? Não, viu, gente? Temos vídeos lá também. Então você consegue assistir dentro do carro, onde você estiver, no seu tablet conectado, viajando. Então, cheguem lá, sigam a gente, tá? Dentro do nosso Instagram, se chamamos @pod.deconexão, tá? O ponto é um ponto mesmo, tá, gente? Não é o nome, é um ponto mesmo. E dentro da nossa estrutura de YouTube e Spotify, se inscrevam. Tá? Agradeço hoje a atenção, beijos, boa noite. Tchau, tchau.